Olá pessoal, tudo bem com você? Você que está assistindo esse vídeo. Eu sou Rogério, meu nome é Rogério, sou pastor da UBPC, que é uma igreja no Brasil, o Brasil para Cristo, e estamos na cidade de Ponta Grossa há 10 anos, e hoje eu estou aqui para compartilhar um devocional com você, porque tivemos uma convocação da parte do Senhor para estar aqui no Despertar, junto com a Igreja Tenda, com o pastor Rafael Lopes e a sua família, a qual somos amigos há alguns anos, e o Senhor nos comissionou para estarmos juntos aqui, passando um tempo e derramando o coração uns aos outros. Então, com base nisso, nós estamos aqui também convidados para deixar uma reflexão ao seu coração, né? E eu quero falar um pouquinho sobre fé. Eu acredito que fé é um assunto necessário para a vida ordinária de todo cristão e até mesmo para aquele que ainda não é cristão. E quando me falaram sobre conversar alguma coisa, o primeiro assunto que me veio foi fé. E eu quero deixar uma reflexão para você, porque talvez, assim como eu já fiz um dia uma pergunta: Senhor, qual é a medida, o tamanho da minha fé? Por que algumas coisas não acontecem na minha vida? Será que eu não tenho fé? Será que um dia eu terei fé como algumas pessoas têm fé? E eu vejo milagres, situações acontecendo, demonstrações de poder, de sinais, maravilhas. Então eu quero trazer uma breve reflexão para você, para que você possa aplicar, assim como eu tenho aplicado na minha vida, a fé, que é um firme fundamento, né, nas questões não somente do reino, mas na aplicação da relação diária e ordinária da nossa vida com Jesus. O escritor, né, aos Hebreus, ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Mas eu quero trazer para você uma aplicação um pouco prática, porque quando nós falamos que a fé é um firme fundamento, se ela é um fundamento, todo fundamento é gerado num ambiente onde precisa se caminhar. Nós construímos um fundamento ou uma fundação de uma estrutura, porque nós vamos precisar ter firmeza para caminhar, para nos deslocar, para nos mover sobre este fundamento. Então, se a fé é um fundamento, a gente precisa entender que a fé é o ponto de partida para a construção de tudo que nós vamos construir na vida cristã. Então, a fé é o firme fundamento, ela precisa estar consolidada, ela precisa estar sendo gerada nesse ambiente de firmeza, de solidez. E a pergunta é: como fazer isso? E um dos textos que me chama muito a atenção é quando Jesus está se relacionando com uma circunstância, uma situação onde os seus discípulos eles não foram efetivos num ambiente de libertação. E aí, diante daquele cenário, Mateus 17:20, Jesus vem e ele dá uma resposta aos discípulos diante daquela circunstância aonde eles estão frustrados porque não conseguiram libertar uma pessoa de um ambiente de opressão, de uma atuação maligna de espíritos. E Jesus responde assim para eles: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Não será impossível para vocês. Jesus compartilha essa fala no texto de Mateus 17:20 com os discípulos. Eles estão frustrados porque eles não foram eficazes em uma questão espiritual. Havia alguém ali precisando de libertação. E aí Jesus vem e fala sobre fé. E Jesus menciona que a fé é semelhante a um grão de mostarda, ou seja, uma realidade aplicada para eles entenderem sobre a fé. Mas esse grão de mostarda, dentro da realidade deles, da cultura deles, dentro desse ambiente deles, tem a capacidade de se tornar uma grande árvore frondosa, uma mostardeira. Então, Jesus está trazendo uma forma aplicada aqui de se relacionar com a fé. Uma semente pequena
e uma árvore muito grande. Mas entre a semente e a árvore existe uma aplicação de processo que é a semeadura. A fé é como um grão de mostarda, mas o passo para ela se tornar frondosa, grande, ela precisa ser plantada na terra. Ela precisa ser colocada diante desse ambiente chamado terra, para que ela possa eclodir, germinar e se transformar numa árvore. Agora, o interessante é que a gente tem dificuldade de se relacionar com essa dinâmica da fé. Por quê? Porque quando nós temos uma semente na mão, nós estamos visualizando essa semente, ou seja, há uma capacidade facilmente de acreditar que isso vai se tornar uma mostardeira. Mas quando eu aplico ela na terra, quando eu abro uma cova e a planto, o primeiro passo é que eu preciso começar a me relacionar com aquilo que eu não estou vendo mais. A semente de mostarda foi plantada numa cova, ela foi plantada em um ambiente que agora eu não enxergo mais. Eu não sei o que está acontecendo dentro da terra, eu não consigo ver a fase dessa semente, eu não consigo acompanhar o processo, se ela está germinando ou não. Eu não sei quantos dias ou meses ou semanas isso vai demorar para acontecer. Mas uma coisa eu tenho convicção, eu plantei a semente lá. A segunda coisa que eu tenho convicção é eu vou ter que regar essa semente até que eu possa ver ela germinar. E é muito interessante porque o escritor aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então esse estágio da semente é o estágio onde eu não vejo, mas eu sei que eu a plantei e eu sei que vai crescer ali uma mostardeira. Então esse ambiente de fé, meus irmãos, é um ambiente onde a gente precisa fazer aplicação diária. Eu preciso me relacionar diariamente na minha vida ordinária com aquilo que eu estou semeando, com aquilo que eu estou plantando. Então a fé, ela é acrescida diariamente. E eu quero fazer uma aplicação aos dias de hoje. É como alguém que está indo para uma academia praticar musculação. Em dado momento os músculos eles não estão aparentemente crescendo. O que vai trazer crescimento é a repetição do movimento ordinariamente, dia após dia, e vai trazer crescimento para essa musculatura. E um dia essa musculatura vai se tornar visível, aparente. Assim é a fé. E a fé se torna aparente, obviamente, quando alguém está firmado na fé, caminhando com Cristo, em dado momento gerando, praticando, edificando a igreja, sinais, maravilhas, milagres, mas não somente atrelado a isso. Até porque a fé, ela vai surgindo aparentemente na vida de alguém com a manifestação do caráter de Cristo que está expresso nessa pessoa. Então ela está manifestando nada mais, nada menos que a frutificação dessa mostardeira que cresceu. E eu vou repetir, a mostardeira que cresceu. E por que a mostardeira que cresceu? Porque a fé tem medidas. Quando Jesus se relaciona com Pedro, ele menciona Pedro, homem de pequena fé. Mas Pedro também é mencionado em Atos dos Apóstolos, curando com a própria sombra. Alguém que afundou nas águas agora cura com a própria sombra. Ou seja, como essa fé de Pedro saiu da medida de pequena fé de alguém que se deixou levar pelo medo e afundou nas águas, e agora é um Pedro que diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas tudo que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Como que essa fé agora passa por pessoas e a sombra cura? É porque Pedro se relacionou com a vida ordinária de Jesus. Caminhando com Jesus esses 3 anos e meio, ele foi olhando para Jesus e foi primeiro se relacionando com a fé salvífica, que é o relacionamento diário com o Salvador. A fé que Jesus é o Salvador vai gerar em nós o dom da fé que Paulo menciona em 1 Coríntios 12. Então, uma grande falha, um grande erro que nós temos, meus irmãos, dentro da vida com a igreja, o ordinário, nesse ambiente de mesa, nesse ambiente de relações, é que a gente olha para alguém e fala: eu queria ter hoje a fé que aquele irmão tem, aquela irmã tem. Mas a gente primeiro precisa entender que aquela pessoa fez uma jornada, um caminhar, uma vida ordinária para desenvolver fé. Foi a relação que ela teve diariamente com o Salvador que
ativou o dom da fé que Paulo menciona. Então, sem primeiro plantar a semente e regar todo dia, não vai existir uma mostardeira. Então, Jesus fala sobre aquela mulher cananeia, que ele ficou impressionado com a fé dela, falou sobre a fé do centurião. Então, a fé é um ambiente de relação ordinária para ser desenvolvida em nós e através de nós por meio do Cristo. Então, eu quero deixar um pensamento para você a respeito de desenvolvimento de fé agora. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir a mensagem, né? Muitos de nós já conhecemos, muitas pessoas replicam isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem, ou seja, se relacionar com a mensagem. Então, quando o escritor aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, primeiro a gente dividir esse texto e pensar sobre aquilo que ele está apresentando. Firme fundamento é um lugar para que eu ande diariamente. Então, antes de eu desejar trazer à existência aquilo que ainda não existe, antes de eu me relacionar com aquilo que eu estou chamando de meu milagre, eu preciso me relacionar com aquilo que já é uma realidade de milagre. O fundamento. O que é o fundamento da fé? Cristo, a pedra fundamental. Eu preciso caminhar em Cristo, eu preciso estar alicerçado em Cristo. Então, muitas das pessoas, e até mesmo eu já pensei assim, nós queremos nos relacionar com os frutos da fé, mas não queremos nos relacionar com os fundamentos da fé. Os frutos da fé podem nos corromper, porque talvez a gente aprenda a se movimentar por aquilo que estamos conquistando e não por aquilo que estamos nos tornando. Então, se eu posso deixar algo para você nesse devocional, se relacione a partir da fé salvífica. Creia que Jesus é o Salvador, desenvolva a sua fé nele, comece a se relacionar diariamente com a palavra, com as escrituras, com oração, com jejum, com devoção no seu ordinário, e logo você vai estar se relacionando com o dom da fé que vai frutificar a partir de você. Sabe, eu sei que a palavra do Senhor, ela nos encoraja para muitos ambientes de transformação, e uma das ambiências que eu te convido para viver dentro desse ambiente é entender que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível, mas ao mesmo tempo que é impossível agradar a Deus, existe uma obra nos esperando. A primeira obra é nos relacionar com Deus. E por que sem fé é impossível? É porque a primeira obra é amar a Deus de todo o nosso entendimento, força, conhecimento, expressão. Mas existe uma obra que é amar o próximo, e amar o próximo está relacionado a servir o próximo, e às vezes o que o próximo está precisando é de um sinal, uma maravilha, um toque, e nós vamos ser agentes de transformação na vida dessa pessoa. Então a fé salvífica no Deus, a relação com Deus nos ativa para tocar o próximo, e aí a gente vive o agradar a Deus por meio da fé, e agora a gente vive a fé com obras. Então a fé é o ambiente que traz o alicerce, o rudimento, o fundamento pleno para todas as ambiências das nossas vidas como cristão. Então comece agora, comece exatamente agora. Quando você terminar de assistir esse vídeo, comece agora a fazer uma jornada de aumentar a sua fé. A fé não cresce por uma oração, aumenta a minha fé. A fé começa por passos práticos. Dê um passo de encontro à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. Dê um passo de encontro a abstinências, renúncias, orações. Dê um passo num ambiente de jejum. Quem sabe você não é habituado a fazer isso. E a partir desses passos práticos, que nós chamamos de passos práticos, porque isso está relacionado à vida ordinária de um cristão, você vai começar a experimentar a fé prática, que é o fruto que você vai começar a reproduzir, porque a palavra diz que pelo fruto se conhece a árvore. Então um dia você precisa se tornar semente, depois você se torna mostardeira, e a partir disso você vai abençoar através do fruto. Mas tudo começa nesse ambiente da relação
da fé salvífica. Eu espero que esse vídeo faça sentido para você, que esse devocional faça sentido para você e que a partir daqui você tenha um encorajamento para se relacionar com esse ambiente de fé. Crescer dia após dia em fé. Um beijo no seu coração, um grande abraço e Deus te abençoe.